A paz de Deus, irmãos. O testemunho que vou relatar hoje é sobre um milagre impossível que Deus operou em meio à madrugada mais sombria da minha vida, quando tudo parecia perdido e a medicina já havia decretado o fim. Se você sente que sua luta não tem saída, que as forças estão acabando, fica comigo até o final desse relato, porque Deus tem algo preparado para a sua vida através dessa experiência. Comente de onde está ouvindo, se inscreva no canal, curta e compartilhe, porque muita gente precisa saber que o impossível ainda acontece. E não esqueça, ao final, vou fazer uma oração especial por você. Assista até o último minuto, porque essa oração pode ser o ponto de virada que você tanto espera. Me chamo Clara e cresci em um lar simples, de pais humildes e fiéis no interior do Paraná. Desde pequena, fui ensinada a amar a casa de Deus, a respeitar a irmandade e a buscar refúgio na oração. Meu pai, seu Antônio, era daqueles irmãos antigos, com marcas de joelhos no chão, sempre com um hino na boca e a palavra aberta sobre a mesa. Minha mãe, Dona Ruth, nunca deixava faltar o culto no lar, a leitura bíblica, e fazia questão de nos levar aos cultos de jovens, ensaios e visitas. Nossa casa era modesta, mas cheia de paz. Lembro do cheiro de café fresco nos domingos de manhã, do barulho do rádio transmitindo hinos, das conversas baixas sobre milagres que só quem vive a fé na congregação sabe explicar. Eu era tímida, sempre preferia o banco do canto, mas sentia algo diferente quando a igreja se enchia de música. O órgão soava, os músicos afinavam os instrumentos, e a voz do ancião ecoava pelo salão. A paz de Deus a todos. Aquilo aquecia meu coração. Quantas vezes, enquanto cantava o hino 404, as lágrimas corriam sem eu conseguir controlar, e um consolo indescritível tomava conta de mim. Deus já visitava meu coração desde cedo, mesmo quando eu não entendia o porquê de tanto choro ou de sentir aquela presença tão forte. Ali, eu aprendi que fé não é ausência de luta, mas certeza de que não estamos sozinhos. Na adolescência, fui crescendo dentro da mocidade, sempre nos ensaios, ajudando na obra da piedade, participando das reuniões e buscando servir como podia. Não era perfeita, mas tinha desejo de permanecer no caminho, ainda que muitas vezes a timidez tentasse me isolar. Foi nessa época que conheci André, um jovem quieto, também criado na graça, que tocava clarinete e tinha fama de ser muito respeitador. Nos encontramos pela primeira vez num ensaio de jovens. Nada de troca de olhares ou conversa fora de hora. Tudo sempre muito correto, vigiado, como o ministério ensina. A afinidade foi crescendo, e depois de muita oração, jejum e busca de confirmação pela palavra, o Senhor confirmou o nosso caminho juntos. Casamos jovens, cheios de sonhos, certos de que Deus era a base do nosso lar. Poucos meses após o casamento, Deus nos presenteou com a notícia de uma gravidez. A alegria invadiu nossa família. Os irmãos da comum ficaram radiantes. As irmãs começaram a preparar o enxoval e em casa a oração aumentava. Mas, como diz a palavra, no mundo tereis aflições. E eu não sabia que a minha fé, tão nova e cheia de promessas, seria provada de forma tão dura. Com 3 meses de gestação, os enjoos que pareciam normais se transformaram em mal-estares intensos. Eu não conseguia segurar comida, perdia peso, sentia fraqueza e tontura constantes. Meu corpo foi se esgotando, e as visitas ao hospital começaram a se tornar frequentes. Depois de alguns exames, o médico olhou com um semblante sério e disse: "Clara, sua gravidez é de risco. Você precisa de repouso absoluto." O chão pareceu se abrir. Meu coração apertou, mas eu ainda confiava que Deus tinha tudo sob controle. Os dias em casa passaram a ser de oração, mas também de muito choro. Eu via meu marido sair cedo para o trabalho e ficava sozinha, lutando contra o medo e as dúvidas. Muitas vezes me ajoelhava, mas não conseguia nem falar. Só chorava.
Nas madrugadas, minha mãe me visitava e dizia, baixinho: filha, Deus é contigo. O Senhor nunca desampara quem confia. Mas o silêncio de Deus pesava, e cada dia parecia mais difícil acreditar que a promessa se cumpriria. Com 5 meses, uma notícia ainda mais dura. Meu útero começava a abrir antes do tempo. Se nascer agora, não sobrevive, disse o médico. Fui internada às pressas, tomada por um pânico que nunca tinha sentido. O hospital era um lugar frio, barulhento, cheio de lágrimas de mães que também lutavam pela vida de seus filhos. Ali, sozinha, coloquei a mão na barriga e supliquei: filho, resiste, mamãe está aqui, Deus está aqui. A palavra veio ao meu pensamento: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Glória a Deus, irmãos. Mesmo sem ver, eu tentava crer. As semanas se arrastavam, e a esperança parecia cada vez mais distante. Com 7 meses de gestação, numa madrugada silenciosa, fui tomada por uma hemorragia repentina. O quarto se encheu de médicos, luzes fortes, barulho de aparelhos. A médica olhou nos meus olhos e disse: vamos para a cesárea agora. Se não for, mãe e filho não resistem. Eu já não sentia minhas pernas, o rosto formigava, a pressão caía rápido. Pedi para ver meu marido antes da cirurgia. Trouxeram André. Ele me olhou com olhos fundos, lágrimas escorrendo, e eu só consegui sussurrar: se eu não voltar, cuida do nosso filho e não abandone a fé. Ele caiu de joelhos ali mesmo, no corredor da sala de cirurgia, clamando: Senhor, salva minha esposa, salva meu filho. Se for preciso, leva a minha vida, mas não os deixe partir. Meus irmãos, naquele instante, entre a vida e a morte, eu senti a presença de Deus mais próxima do que nunca. Enquanto isso, lá fora, Deus levantava uma irmã idosa, Dona Esther, que mesmo com a saúde debilitada, foi despertada pelo Senhor na madrugada. Levanta e ora, porque a vida e morte sendo disputadas agora. Foi o que ela sentiu no coração. Ela ligou para outras irmãs e irmãos, e logo um grupo se formou, indo até o hospital de madrugada. Não foi fácil entrar. A segurança quis barrar, mas um médico se sensibilizou e deixou passar. Quando os irmãos chegaram, parecia que uma luz diferente invadia aquele ambiente. Se reuniram na recepção, ajoelharam e começaram a cantar baixinho o hino 404. E uma paz indescritível tomou conta do hospital. Meu marido, de mãos dadas com os irmãos, orava e chorava, enquanto lá dentro eu era levada para a cirurgia. E foi ali, naquela sala fria, rodeada de luzes brancas e aparelhos apitando, que o impossível começou a acontecer. Quando tudo dizia que era o fim, Deus começou a escrever um novo começo. Naquele instante, enquanto eu era levada pelos corredores frios do hospital, a única coisa que eu conseguia ouvir era o som dos meus próprios pensamentos misturado ao eco das orações da Irmandade do lado de fora. A luz branca das lâmpadas parecia mais intensa. Cada passo dado pela equipe médica me afastava um pouco mais da certeza de que eu veria o rosto do meu filho. A sensação era de estar andando por um vale escuro, onde a única coisa que me mantinha de pé era o fio da fé plantada desde a infância. Meu corpo estava fraco, a hemorragia aumentava e por dentro, um silêncio que gritava. Lembro que deitada na maca, com o rosto voltado para o teto, fechei os olhos e pedi: Senhor, se for teu querer, sopra a vida sobre mim e sobre meu filho. Mas se a minha história tiver que terminar aqui, guarda minha família e confirma a tua promessa sobre nós. Lá fora, André não arredava ao pé do corredor, segurando a Bíblia aberta no Salmo 121, olhos inchados, clamando baixinho: Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. A irmã Esther, firme, chamava os demais para dobrar os joelhos. O ambiente se encheu de oração. Alguns irmãos choravam, outros oravam em línguas,
Havia um movimento que só quem já presenciou sabe que é coisa do céu. Um dos irmãos músicos tirou do bolso um inário e começaram de mansinho a entoar hinos de consolo. Até quem passava pelo corredor do hospital diminuía o passo para ouvir aquela harmonia de vozes baixas dizendo que Deus ainda faz milagres. No centro cirúrgico, a correria era intensa. Os médicos falavam termos que eu nem entendia. A pressão despencava e por um instante tudo ficou escuro. Lembro que senti o corpo pesado, como se estivesse sendo puxada para longe. Foi nesse momento que no espírito ouvi algo como um sussurro dizendo: ainda não acabou. Eu sou o Deus que faz além do que os olhos podem ver. Era como se uma paz estranha me envolvesse, contrariando o desespero em volta. A médica, apressada, pediu a injeção de adrenalina, olhou para a enfermeira e disse: código vermelho, prepara tudo. Agora é com Deus. Do lado de fora, a oração ganhava força. André se sentou no chão, encostado à parede, incapaz de falar qualquer palavra humana, apenas lágrimas escorrendo pelo rosto e um gemido de dor e esperança misturado. Os irmãos continuavam clamando: Senhor, entra com vida onde decretaram morte. Mostra a tua glória nesse hospital. Uma enfermeira que acompanhava tudo sentiu um calafrio diferente ao passar pela recepção. Mais tarde, ela mesma relatou que nunca viu tanta paz em meio ao caos. Na sala, entre a vida e a morte, os aparelhos começaram a apitar cada vez mais fraco. Eu não ouvia mais vozes, só sentia um silêncio absoluto, como se estivesse entre dois mundos. Senti vontade de me despedir, mas ao mesmo tempo, uma esperança pequena insistia dentro de mim. Naquele exato segundo, um soluço fraco rompeu o silêncio. Não era o meu, era do meu filho, que nasceu sem respirar, mas de repente, um som inesperado cortou o ar. A médica gritou: tem batimento, continua, vamos tentar. Lá fora, os irmãos sentiram um calafrio. Algo mudou no ambiente. Uma das irmãs, em lágrimas, exclamou: Deus está entrando com vida agora. Enquanto faziam massagem cardíaca no bebê, dentro do meu peito a vida também começava a voltar. Senti uma força percorrer meu corpo, como se um vento invisível me levantasse da beira do abismo. Os médicos se entreolharam espantados. Ela está reagindo. Ela voltou. A enfermeira, de olhos marejados, segurava minha mão e dizia: Moça, Deus ouviu sua oração. O ambiente se encheu de uma calma incomum. Os aparelhos começaram a registrar sinais e pela primeira vez ouvi um choro baixinho. O choro do meu filho, Samuel. Fui levada para a UTI, ainda desacordada, e Samuel foi encaminhado direto para a incubadora. Naquele corredor, André recebeu a notícia. Mãe e filho sobreviveram, mas a situação ainda era delicada. Ele caiu de joelhos no chão frio do hospital, ergueu as mãos e, chorando, agradeceu. Deus seja louvado. O Senhor guardou minha casa, confirmou a promessa. Não permitiu que a morte vencesse. As lágrimas dele se misturaram com as da equipe médica. Muitos incrédulos passaram a perguntar quem era aquele povo diferente que chorava e glorificava no hospital. Uma médica veio até nós e disse: Nunca vi isso em todos esses anos. Quando vocês oraram, o ambiente mudou. Não parem de buscar esse Deus, porque ele fez algo aqui que a medicina não explica. Na manhã seguinte, acordei devagar, tudo embaçado. Vi André ao meu lado, olhos vermelhos de tanto chorar, segurando minha mão. O silêncio do quarto era pesado, mas o olhar dele dizia tudo. Eu tinha voltado. Senti uma gratidão tão profunda que as palavras faltaram. André só sussurrou: Você voltou, Clara. Deus te trouxe de volta para mim. Ele ouviu nosso clamor. A recuperação não foi fácil. Samuel, tão pequeno e frágil, estava ligado a fios e aparelhos, o peito subindo e descendo no ritmo das máquinas, os médicos dizendo que não havia garantia de sobrevivência, que mesmo resistindo, poderia ter sequelas.
Mas Deus já tinha mostrado que nada era impossível para ele. Enquanto eu lutava contra a fraqueza, a igreja não parava de orar. As visitas se multiplicavam. A irmandade jejuava e clamava por nós, todos os dias. Teve um dia, já sem forças, que pedi a André: me leva para ver o Samuel, nem que seja de cadeira de rodas. Preciso olhar nos olhos do meu filho. Preciso consagrar ele ao Senhor, nem que seja pela última vez. Com muito custo, permitiram a visita. Quando cheguei à UTI e vi aquele bebê tão pequeno, tão frágil, com o corpinho repleto de tubos, só consegui sussurrar: Senhor, se esse menino é teu, sopra o teu fôlego de vida agora. Onde a medicina vê silêncio, mostra que o Senhor ainda fala. Naquela madrugada, Samuel teve a primeira melhora significativa. O médico entrou assustado no quarto, balançando a cabeça e dizendo: não sabemos explicar, mas algo mudou de repente. Ele está reagindo de um jeito que nunca vimos. Cada exame era um desafio, mas a cada resultado, a mão de Deus se mostrava mais forte. Infecções desapareciam, os exames do cérebro vinham limpos, o corpo reagia como se estivesse sendo reconstruído. E mesmo sem conseguir amamentar direito, mesmo fraca, mesmo com febre, sentia no fundo do coração: Deus ainda não terminou o milagre. Enquanto isso, lá fora, a corrente de oração não cessava. A irmã Esther organizou uma campanha entre as irmãs da piedade. Os jovens faziam vigília. Os músicos jejuavam e oravam durante os ensaios. Nunca vi a igreja tão unida por uma causa. Foi nessa união que descobri que, quando o corpo de Cristo se move em favor de alguém, o céu inteiro se inclina para ouvir. E assim, no meio do vale, onde tudo era dor e incerteza, Deus começou a mostrar que promessa dele não morre, mesmo quando o mundo já decretou o fim. Os dias que se seguiram no hospital foram um deserto de lágrimas, febre e noites em claro. Mas também um tempo em que Deus passou a se revelar de formas que eu jamais imaginei. Enquanto Samuel lutava por cada respiro, preso à incubadora, cada exame novo era uma batalha de esperança contra prognósticos cruéis. Os médicos falavam baixinho nos corredores: se sobreviver, pode ficar com sequelas graves. O cérebro sofreu falta de oxigênio. É provável que não ande, não enxergue, não fale normalmente. Essas palavras tentavam me esmagar, mas a cada notícia dolorida, o Espírito Santo me trazia à memória aquele trecho do hino que ecoou minha vida inteira. Se o inimigo me tentar e for grande a aprovação, Jesus comigo está. Ele me dá de pé. Eu sentia, ainda que em silêncio, um consolo vindo de cima, como se Deus estivesse renovando minhas forças de dentro para fora. Meu marido, André, não arredava o pé do hospital. Passava as noites encostado na parede dos corredores, olhos inchados, Bíblia no colo, e jejuava sem reclamar. Ele era sustentado só pela misericórdia de Deus. A igreja se uniu numa corrente de oração como nunca antes. As irmãs da Obra da Piedade visitavam minha mãe diariamente. Traziam alimentos, mensagens e promessas. Os jovens faziam vigília na casa do irmão Joaquim, vizinho antigo, pedindo pela restauração do Samuel. As crianças da comum desenharam cartinhas de encorajamento e, a cada dia, alguém chegava com um recado novo, dizendo que Deus tinha visitado em sonho, que viu anjos em volta daquele hospital, que a vitória estava próxima. Eu ainda estava internada, lutando contra a febre alta, infecção e hemorragias intermitentes. O médico dizia: Clara, seu quadro ainda é grave, mas você está reagindo. Não perca a esperança. Cada vez que fechava os olhos, pedia a Deus uma confirmação, uma palavra viva. Certa madrugada, em meio a uma febre intensa, me veio um consolo tão real, tão palpável que parecia abraço de mãe. Ainda há promessa, filha. Eu não sou homem para mentir. Não temas. Senti como se uma mão invisível me levantasse naquela cama. Uma paz inexplicável inundou o quarto, e naquela noite consegui dormir sem dor pela primeira vez desde o parto. O tempo passou.
No 12º dia, Samuel apresentou uma infecção grave nos intestinos. Os aparelhos apitaram, os médicos correram. Chamaram André às pressas, explicaram a gravidade e sugeriram preparar o coração para o pior. Naquele momento, André foi para a sala de espera, se ajoelhou sozinho e disse baixinho: Senhor, eu não tenho mais forças. Se a luta precisa continuar, então sustenta. Mas se chegou o tempo da vitória, glorifica o teu nome agora. Horas depois, sem explicação médica, a infecção desapareceu por completo. O médico entrou, segurando a ficha com os olhos arregalados. Eu não sei o que houve, mas é como se o corpo dele tivesse se curado sozinho. Todos os exames estão limpos. Nunca vi nada igual. Naquele instante, a palavra saiu do púlpito de forma profética. Onde o homem vê fim, Deus está escrevendo o recomeço. Aos poucos, Samuel foi tirando os aparelhos, aprendendo a mamar devagarinho, abrindo os olhinhos para a luz do mundo. Mesmo tão pequeno, ele nunca chorava alto. Havia uma serenidade diferente naquele bebê, como se ele entendesse tudo à sua volta. Os enfermeiros comentavam admirados: esse menino tem uma paz diferente, transmite tranquilidade. Parece que nasceu sabendo o valor da vida. E era verdade. Nos momentos em que a angústia tentava voltar, eu só precisava olhar para ele, sentir aquele calor no peito, e minha fé se renovava. Sentia o Espírito de Deus dizendo: permanece firme, porque a vitória está preparada. A cada novo dia, vinha uma boa notícia inesperada. O pulmão, antes imaturo, reagiu a um tratamento, e de repente, Samuel começou a respirar quase sem ajuda. O exame do cérebro, que apontava lesões, veio limpo na semana seguinte. A febre sumiu de uma hora para outra, e os médicos, sem entender, repetiam: está tudo normal. Na sala de espera, a família só glorificava. Os irmãos não cansavam de dar testemunho, e até os incrédulos começaram a pedir oração, porque o que estava acontecendo ali fugia de qualquer explicação humana. No 25º dia, fui chamada na sala da médica. Clara, prepare-se para uma notícia boa. Amanhã você e Samuel vão para casa. Vocês venceram o impossível. Naquele instante, caí em lágrimas. André me abraçou e só conseguimos agradecer a Deus pela infinita misericórdia. No leito, antes de sair, dobrei os joelhos, levantei as mãos e disse: Senhor, toda a honra, glória e louvor sejam dados ao teu nome. Usa nossa vida para que outros também possam crer que o impossível é teu campo de trabalho. Quando enfim saímos daquele hospital, Samuel nos braços, a cidade inteira ficou sabendo. Os vizinhos, os irmãos, até quem não servia a Deus vinha até nossa porta saber da história. Minha mãe preparou um culto de ação de graças no lar, e naquele dia, ao som do hino 187, sentados ao redor da mesa, pude ver nos olhos de todos o brilho da vitória. Samuel, mesmo tão pequeno, ficava quietinho nos braços de André, atento ao som dos instrumentos, como se reconhecesse que tudo aquilo era resposta de oração. No final do culto, o ancião veio até mim, segurou minhas mãos e falou com lágrimas: Filha, não tema. Deus guardou o teu Samuel, porque há uma promessa grande na vida dele. Ele será consagrado, separado, exemplo para muitos. Ali, com o coração transbordando de gratidão, entendi que cada lágrima do deserto foi regando a semente do milagre. E a história da nossa casa seria para sempre marcada por esse dia em que Deus escreveu vida onde só havia diagnóstico de morte. Os primeiros dias em casa pareciam um sonho, como se estivéssemos vivendo algo que não pertencia à lógica desse mundo. O cheiro da roupa limpa, o som do portão batendo, vizinhos entrando para dar um abraço, irmãos da igreja, chegando para cantar um hino de gratidão, tudo se misturava numa atmosfera de alívio e alegria sagrada. A cada vez que eu olhava para Samuel dormindo no berço improvisado na sala, sentia um frio na barriga e pensava: esse menino é promessa viva, Senhor. Que o inimigo não toque,
que o teu nome seja exaltado para sempre em nossa casa. Por mais que a vitória tivesse chegado, havia dentro de mim um temor reverente, como se Deus estivesse sussurrando. A história não termina aqui. Cuide do que é meu. Samuel se adaptou à vida fora do hospital com uma serenidade que surpreendia até as enfermeiras do posto de saúde. Nunca foi agitado. Tinha um olhar que parecia enxergar a alma das pessoas. Nos primeiros cultos em casa, enquanto o povo da Irmandade louvava, ele ficava quietinho, olhos atentos, quase em transe, como se reconhecesse cada acorde do órgão, cada nota do violino, cada verso dos hinos. As irmãs comentavam baixinho: "Esse menino tem luz, irmã Clara. Ele vai longe." No fundo eu sabia que aquele olhar profundo era resposta de oração, uma herança de tudo que Deus havia derramado sobre nós naquela UTI silenciosa e fria. O tempo passou rápido. Samuel cresceu rodeado pela Irmandade, se apegou aos músicos da comum, aprendeu a reconhecer o som da palavra do Senhor, mesmo antes de saber ler. Quando ouvia a frase, "Vamos abrir a palavra", batia palminhas e sorria, atraindo o olhar de todos. Teve um dia em que, com pouco mais de 2 anos, me surpreendeu. Eu estava preparando almoço quando ouvi uma conversa baixa na sala. Espiei e vi Samuel, sentado ao lado da vizinha, contando sobre Jesus com uma simplicidade de quem já conhecia o céu. "Tia, Jesus me ama. Ele falou que nunca vai me deixar sozinho." A mulher chorou, e naquele instante, compreendi que Deus já estava usando meu filho para consolar corações. Com 3 anos, Samuel sonhou que estava dentro de uma igreja muito grande, cheia de jovens, todos de mãos dadas, orando juntos. No sonho, ele ouvia uma voz dizendo: "Samuel, você será meu amigo para sempre." Ele acordou com lágrimas nos olhos, correu para me contar, e eu senti uma paz tomar conta do meu ser, como se o próprio Senhor estivesse confirmando: "Permanece firme, porque o que é meu, eu cuido." Os sinais de Deus na vida dele foram crescendo com o passar dos anos. Samuel era calmo, generoso, gostava de partilhar brinquedos, consola os amigos, ajuda a mãe nos afazeres, pede para orar quando sente o ambiente pesado. As professoras da escola diziam que ele tinha uma sabedoria estranha para uma criança tão pequena, e até pessoas que não conheciam a fé olhavam com respeito e admiração. Teve uma vez que, no parquinho, ele abriu a Bíblia infantil para um grupo de crianças e começou a falar das histórias de Jesus. Eu, olhando da janela, mal consegui conter as lágrimas. Senhor, como pode um filho de tanto milagre ser tão simples, tão humilde e ao mesmo tempo carregar tamanha graça? A adolescência chegou e, com ela, os desafios comuns de todo jovem. Samuel nunca foi perfeito, mas sempre buscou estar nos cultos, participar dos ensaios, ajudar os músicos, servir na obra da piedade. Pedia para ir às reuniões de jovens, mesmo quando não estava se sentindo bem. Dizia que é lá que Deus visita, mãe. Eu quero ser encontrado na casa de Deus. Os músicos da comum tomaram ele como aprendiz, ensinaram flauta, depois violino, até que ele se apaixonou pelo som do clarinete, igual ao pai. Foram muitas tardes de ensaio, dedos cansados, mas olhos brilhando de alegria por poder dedicar a música ao Senhor. Uma das experiências mais marcantes foi quando, aos 8 anos, Samuel leu em voz alta o Salmo 23 durante o culto doméstico. Ao terminar, o ambiente ficou diferente. Uma presença tão suave desceu sobre a casa que até o irmão mais novo, que era mais agitado, ficou em silêncio. Todos sentiram a visitação do Espírito Santo, e ali compreendi que cada batalha vivida naquela UTI, cada oração de madrugada, estava gerando frutos de eternidade. Com 11 anos, Samuel sentiu o desejo de visitar uma vizinha que chorava pela perda do marido. Pediu permissão, foi sozinho, se sentou ao lado dela e, depois de alguns minutos em silêncio, disse:
Tia, Deus recolheu o tio, mas ele não te deixou sozinha. Chora, mas não para de orar. Deus ainda tem planos para sua vida. A mulher se lançou em prantos no colo dele, dizendo que nunca sentiu tanta paz em sua casa. Quando Samuel voltou, eu só consegui agradecer. Senhor, se eu tiver que passar de novo pelo vale, que seja para ver teu nome sendo glorificado em cada detalhe. A cada culto, cada reunião, cada oração no lar, percebia que a graça do Senhor acompanhava Samuel de forma especial. Ele cresceu ouvindo testemunhos, lendo a palavra, louvando junto com os músicos, e em tudo se via a mão de Deus guiando cada passo. E olhando para trás, para todo o caminho de dor, incerteza e milagres, só posso dizer que valeu cada lágrima, porque a colheita de promessas é sempre maior do que o deserto das provações. O tempo foi moldando Samuel como a água esculpe uma rocha, com delicadeza, paciência e força vinda do alto. Conforme os anos se passavam, a marca do milagre se tornava visível, não só nos olhos dele, mas em cada atitude, cada palavra, cada gesto de carinho com quem estava ao redor. Os vizinhos falavam que aquela casa tinha uma luz diferente desde o retorno do hospital. E era verdade. Até nos dias de silêncio, de rotina, Deus visitava nosso lar com paz que não se explica. Na escola, Samuel era referência de respeito, humildade e compaixão. Professores e colegas diziam que ele era daqueles que todos queriam por perto nos momentos difíceis. Bastava alguém demonstrar tristeza que Samuel logo oferecia uma palavra de consolo, um abraço apertado, "Posso orar por você?" Dito com ternura tão sincera que ninguém conseguia recusar. Ele tinha um olhar profundo, daqueles que escutam até o silêncio. Por diversas vezes, fui chamada na escola para ouvir elogios e até pedidos de oração dos professores. Uma vez, uma professora entrou em contato dizendo: "Dona Clara, nunca vi uma criança tão calma, tão serena. Seu filho tem uma presença que acalma a sala inteira. Quando ele ora, até as crianças mais agitadas se aquietam. Sabe, acredito que tem algo sobrenatural nisso." Os anos passaram e Samuel, mesmo com a saúde frágil no início, nunca deixou de buscar os cultos, as reuniões e as orações. Quando estava com febre ou dor, pedia que o pai lesse a palavra em voz alta, ou chamava os músicos da igreja para tocar algum hino ao pé do seu leito. Nunca reclamou, nunca murmurou, sempre dizia: "Mãe, se Deus me trouxe até aqui, é porque Ele tem algo a cumprir na minha vida." Era esse coração agradecido que abria portas e atraía bênçãos até sobre os vizinhos, porque tudo que vivíamos acabava transbordando para fora dos muros da nossa casa. O tempo da juventude chegou. Samuel, agora adolescente, se dedicava à música com afinco. Estudava o clarinete como um servo fiel lapida um talento para entregar ao Senhor. Participava de todos os ensaios. Não faltava às reuniões de jovens e menores. Era sempre um dos primeiros a chegar e o último a sair, ajudando a guardar instrumentos ou recolher bancos. Nunca foi de muita conversa, mas suas poucas palavras carregavam um peso espiritual que tocava o coração de quem estivesse por perto. Uma cena ficou gravada em minha memória para sempre. Certa tarde, Samuel voltou da escola mais calado do que o normal. Ao anoitecer, durante o culto no lar, ele pediu para ler um trecho do Salmo 27. Quando terminou a leitura, ficou em silêncio, os olhos cheios d'água, e então falou: "Mãe, Deus me mostrou no coração que tem jovens na igreja sentindo solidão, achando que Deus não ouve mais suas orações. Quero orar por eles." Ajoelhou ali mesmo e começou a clamar pelos amigos, pelos que estavam afastados, pelos que sofriam calados. Senti naquele momento a presença de Deus, preenchendo a casa de maneira tão forte que todos choraram juntos, inclusive o irmão mais novo, que era mais distraído e quase nunca se emocionava. Depois daquele culto,
Recebemos muitos testemunhos de jovens dizendo que sentiram algo diferente naquela semana, que voltaram a orar, que decidiram buscar a Deus com mais sinceridade. Até pais que estavam afastados voltaram a frequentar a igreja, movidos pela mudança dos filhos. O próprio ancião comentou, numa reunião posterior, que Deus estava levantando uma geração de Samuéis, separados para consolar, aconselhar e ser luz no meio da mocidade. Os músicos passaram a convidar Samuel para ajudar em eventos especiais, cultos de jovens em outras cidades, até reuniões regionais. Onde ele passava, deixava uma marca de paz, humildade e reverência. E mesmo com toda essa movimentação, nunca deixou de cuidar das pequenas coisas. Sempre ajudava os pais em casa, respeitava os horários, fazia questão de visitar os idosos e nunca se negou a participar das campanhas de jejum e oração que a igreja promovia. Um dia, já com quase 18 anos, Samuel me disse algo que me fez compreender, de vez, o propósito de toda a luta que enfrentamos. Mãe, Deus me conservou para ser testemunha de que Ele ainda faz milagres. Eu sou prova viva de que oração muda destinos, de que promessa de Deus nunca cai por terra. Se hoje posso ajudar alguém, consolar, servir, é porque um dia a igreja se ajoelhou por mim. Agora eu quero ajoelhar por outros. Ouvir isso, vindo de um filho que nasceu entre a vida e a morte, foi mais que resposta de oração. Foi a confirmação de que nenhuma lágrima derramada na presença de Deus é em vão. Naquele mesmo ano, Samuel pediu para ser batizado. O culto foi realizado em um domingo de sol, a igreja cheia, músicos preparados e a irmandade reunida para testemunhar o cumprimento de uma promessa. Ao descer nas águas, Samuel declarou: Eu entrego minha vida ao Senhor, porque dele recebi tudo, e quero que ele faça de mim o que for da vontade dele. Ver meu filho sair das águas, sorrindo, braços erguidos, enquanto os irmãos cantavam, foi o maior presente que Deus poderia me dar. Se hoje deixo esse testemunho, é para dizer que não importa o tamanho do vale, da doença, da perda ou do diagnóstico. Onde há oração e fé, Deus pode soprar vida, renovar promessas e fazer do impossível um testemunho eterno. E assim, os anos seguiram, e cada passo de Samuel era uma lembrança viva do poder de Deus em nosso lar. Às vezes, eu o via sentado à mesa com a Bíblia aberta, rabiscando anotações, orando baixinho por pessoas que nem conhecia pessoalmente, apenas porque ouviu um pedido durante o culto ou leu nos comentários de um vídeo. Aquela disposição de se compadecer da dor alheia crescia com ele, e não havia semana em que Samuel não encontrasse uma forma de servir. Visitava enfermos, acompanhava jovens em crise, escrevia cartas de encorajamento para quem precisava de esperança. Ele nunca buscou reconhecimento, mas por onde passava, a presença de Deus era notada. Com 20 anos, já consagrado como músico, Samuel foi convidado a participar da comissão de jovens em uma reunião regional. Nesse encontro, diante de uma multidão de jovens vindos de diversas cidades, ele contou seu testemunho de vida, narrando os dias no hospital, o clamor da igreja, o vale que parecia não ter fim. Muitos choraram, outros vieram pedir oração, e uma atmosfera de fé tomou conta daquele ambiente. O ancião, emocionado, disse: Irmãos, este é o fruto da oração coletiva, a prova de que Deus ainda responde quando o seu povo se humilha e busca sua face. Aquela noite marcou não só a nossa família, mas renovou a esperança de muitos jovens que já não acreditavam mais em milagre. O testemunho de Samuel passou a ser comentado até por vizinhos, que antes não se aproximavam da igreja. Um senhor, antes descrente, veio me procurar e confessou: Dona Clara, acompanhei tudo de longe, mas vi a transformação do seu filho. Vi como a casa de vocês se manteve em paz mesmo nas piores notícias. Hoje, creio que Deus existe, porque ninguém atravessa tudo isso sem uma mão forte segurando. Foi naquele momento que compreendi que o milagre não era só para nós,
mas para todo aquele que precisava de um recomeço. Nosso lar virou ponto de referência para orações, pedidos de conselho, e muitos começaram a buscar a presença de Deus com mais sinceridade. E Samuel, sempre discreto, continuava sua caminhada de fé, estudando, trabalhando e servindo a igreja com dedicação. Quando alguém pedia um conselho, ele sempre respondia: procure o Senhor, ore com sinceridade, porque a vitória vem no tempo de Deus. Eu sou prova viva disso. Nossas noites eram muitas vezes dedicadas à leitura da palavra, ao som suave dos hinos no fundo, à presença mansa do Espírito Santo renovando cada coração. E de tempos em tempos, recebíamos notícias de milagres na vida de outros irmãos que começaram a buscar a Deus por causa do que ouviram sobre Samuel. Hoje, quando olho para trás, entendo que o milagre não foi apenas médico ou físico. Foi espiritual. Foi para marcar gerações, para mostrar que Deus honra a oração dos humildes e faz novas todas as coisas. A semente plantada naquele vale de lágrimas floresceu em testemunho que alcança pessoas de longe, consola corações aflitos, renova a fé de quem já não acreditava mais. Minha palavra a você que chegou até aqui é: não desista, mesmo quando tudo parecer perdido, mesmo quando a esperança estiver sufocada pelo diagnóstico ou pelo tempo. Deus não se esquece do clamor dos seus filhos e a promessa que Ele faz, Ele mesmo cumpre no tempo certo. Agora, quero cumprir o que prometi no início deste relato e orar por você. Feche seus olhos, coloque seu pedido diante de Deus, porque o Senhor ouve o coração quebrantado e faz o impossível quando tudo parece acabado. Agora nós vamos orar. Feche seus olhos e abra seu coração. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de misericórdia e Deus de milagres, venho diante de Ti com temor e gratidão, apresentando a vida desta pessoa que ouviu este testemunho até o final. Tu conheces cada lágrima, cada pedido, cada clamor que tem subido diante do Teu trono. Assim como um dia o Senhor visitou o meu lar e soprou vida onde havia morte, renova agora a esperança no coração deste irmão, desta irmã. Toca com Tua mão poderosa onde a medicina não alcança, onde o coração está cansado, onde a família precisa de resposta. Faz um milagre, Senhor. Abre portas, restaura vidas, consola, salva, liberta, cura para que todos possam testemunhar a Tua grandeza. Pai, fortalece a fé, aumenta a confiança, faz resplandecer a Tua luz nos vales escuros. Que o Senhor visite cada lar, cada família, e que haja renovo, paz, consolo e vitória para a honra e glória do Teu nome. Eu Te agradeço, Senhor, porque sei que já estás operando, em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou com você, deixe nos comentários o seu pedido, porque no próximo vídeo vamos apresentar todos os pedidos em oração diante de Deus. Não se esqueça de compartilhar esse testemunho com alguém que precisa de esperança, inscrever-se no canal e comentar de onde está ouvindo. Sua fé pode ser o começo de um novo milagre em sua casa.